Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre transição religiosa, né? As pessoas que saem de uma religião para entrar em outra. Bom, hoje a gente vai falar sobre transição religiosa e a gente tem que entender que, assim, a Wicca é uma religião que, embora tenha uma origem antiga, ela tem uma visibilidade muito recente, né? Nem todos nascem no contexto familiar ou social pagão, né? E ainda mais com alguma tolerância, alguma diversidade religiosa, né? E aí as pessoas que procuram, elas trazem, quando as pessoas procuram, querem entrar no Coven, querem participar, querem aprender, elas trazem toda uma bagagem. E aí a gente tem que entender que, assim, aquilo que a gente traz da infância, ela são aspectos que a gente que se enraizam, tá? Numa época que a gente não tem ainda um discernimento suficiente para poder separar, julgar. Capacidade de discernimento, né? A gente ainda não tem essa capacidade. Então, aquela conjunto de informações que a gente vai recebendo quando a gente está na fase da infância, ela é absorvida integralmente. E isso depois vai dificultando, quer dizer, vai criando coisas, vai criando situações, vai criando preconceitos, vai criando bloqueios, né? Que a gente não tem tanto controle racional, porque uma coisa é quando você tem uma lembrança de alguma coisa e você julga, não, aquilo lá já passou, aquilo lá não aconteceu. Agora, quando você aprende que uma determinada coisa é o correto, é o certo, é o perfeito, e aí você entende que aquilo não está funcionando, mas você vem as respostas daquela informação, daquele conhecimento que você adquiriu na infância, né? E aí, assim, quase todas as culturas que elas fazem uso de mitos e figuras folclóricas, né? Meio ameaçadoras. Quer dizer, a ideia do monstro para assustar as crianças é universal, tá? Então não pode se dizer assim, ah, não, tal cultura inventou isso. Não. Essa ideia de educar com medo, ela está presente em todas as culturas. Todas as culturas têm umas figuras ameaçadoras que elas ajudam na educação para que as crianças tenham uma disciplina, que elas tenham receio de serem comidas pelo bicho-papão, pelo monstro, pelo não sei o quê, o homem do saco, enfim. Então, todas as culturas, a ideia do monstro é até produtiva, porque a criança começa a aprender a lidar com medo, e à medida que ela vai crescendo e que ela vai vendo que aquilo lá é uma coisa que é só para criança, que aquilo lá nunca aparece, que aquilo lá, a criança já vai entendendo que aquilo lá sim teve uma função didática, nisso a função didática já foi preenchida, então resolveu-se. Mas nas religiões que hoje estão estabelecidas, elas entenderam que isso existia uma possibilidade grande de você manipular as pessoas, né? A gente tem que entender que essas religiões hoje estabelecidas, elas são religiões que elas se impuseram pela força, tá? Não foi uma questão de uma unanimidade das pessoas sentindo aquele impulso religioso, encontraram a verdade e aceitaram aquela verdade. Não. Teve muita gente morreu, né? E aí eles entenderam o seguinte, que se você incluísse aquele aspecto malévolo, ameaçador, como parte do panteão religioso, você teria uma possibilidade de manipulação de adultos, inclusive, né? Só que isso nem sempre foi assim, tá? Quer dizer, embora o impulso religioso fosse inerente a todas as culturas, é universal, é uma coisa que é universal, quer dizer, todas as culturas buscaram, de algum modo, encontrar respostas, nomear seres como sendo superiores e que, de certa forma, regiam as condições existentes.
E eles criaram religiões. Só que todas as religiões, como projeções humanas, né? Essas divindades sempre continham aspectos positivos e negativos. Né? É a dualidade do ser humano, quer dizer, a gente tem a possibilidade de criar, tem a possibilidade de destruir. E aí a questão é que, assim, todas as divindades, excetuando o panteão abraâmico, elas eram duais. Então existia o Deus que podia te ajudar, podia fazer alguma coisa, mas existia também o lado dele ciumento, o lado dele vingativo, o lado dele coisa. E nisso o ser humano via também o seu caminho de crescer, de evoluir, porque existiam aspectos positivos e negativos e ele entendia, à medida que ele ia se identificando com essa divindade, como sendo uma forma de sair daquela condição e evoluir para outra. A busca de significado ela é inerente a todo mundo, né? Mas quando você fixa a ideia de que exista uma divindade que é toda boa e uma outra divindade que é toda má, é a ideia de fixar, tá? Primeiro que essa divindade toda boa, ela passa por um plano de igualdade com a toda ruim, né? Quer dizer, em alguns momentos, inclusive, a toda ruim ganha, né? Então, você tira poder do divino. E segundo que deixa para a humanidade a ideia de que você é só um joguete, que existem as forças positivas, as forças negativas, que elas ficam brincando, cada uma prevalece durante um tempo e que a gente tem que, assim, tentar seguir o máximo possível as regras que são impostas, porque senão qualquer coisa a gente também vai cair nas mãos daquele outro que é do mal. E isso deixa como se bem e mal fossem estanques, como se não houvesse um processo de evolução. E isso causou o que hoje a gente vive. Porque, em um determinado momento, todo o conhecimento humano caminhava junto, né? Como a evolução é um aspecto que é inexorável, então teve um momento em que a religião persistiu e a ciência se desvinculou da religião e começou a ir ao rumo do conhecimento. Chegando no século XX, século XXI, em que a ciência começou a entrar, ela não só começou a criar condições materiais melhores, mas ela começou a questionar alguns preceitos que teoricamente pertenciam à religião. E aí a religião se revoltou. Então, o que hoje a gente está vivendo, esses movimentos anti-vacina, terraplanista, é o quê? É a ideia da religião, dessas religiões que mantiveram-se no poder à custa de medo, que estão hoje buscando destituir da ciência a possibilidade de trazer o entendimento para a humanidade e impulsionar a evolução, porque a evolução não combina com a necessidade que você tem que as pessoas permaneçam na infantilidade para que elas sejam manipuladas. Então, assim, aí acontece o seguinte, as pessoas elas têm a percepção hoje, é uma coisa que está acontecendo, as pessoas têm a percepção de que aquela religião não está satisfazendo, que elas não estão sentindo não preenche a necessidade que elas têm de ter uma resposta, um entendimento, uma conexão com o divino. E aí o que acontece? Elas vêm procurar outros caminhos. E nesses caminhos eles esbarram na Wicca. E na Wicca, a possibilidade de você ter um poder seu, uma coisa assim, parece que beleza. Mas aí elas se confrontam com todo aquele histórico, né, desde a infância, de medo, de crenças de que tudo que é espiritual é fantasmagórico, é apavorante, que os aspectos do divino que não seja exatamente aquele seguido pela igreja é do mal, que você vai estar
servindo a outras divindades, né? E assim, uma das coisas que dentro da Wicca a gente tem é que a gente não tem aquela postura de subserviência em relação ao divino, né? A gente tem noção de que a gente tem a missão, né, de se desenvolver e que o divino existe, que o divino é grandioso, que a gente não ameaça o divino, mas também o divino não precisa da gente, né? O divino, o culto, você se humilhar, se ajoelhar, essas coisas, elas não acrescentam nada no divino. Isso é o humano que tem essa necessidade de se sentir superior, né? Porque o divino não é superior, independente da gente aceitar ou não. E aí acontece a questão da transição, né? Quando uma pessoa vem de um contexto religioso muito fundamentalista, muito ligado a essas religiões que são baseadas no medo, esse medo irracional, mesmo que a pessoa faça, não tem nada a ver, eu já não frequento, eu não vou mais lá, eu sei que não acredito mais naquilo, eu não sei o que, mas aquele medo irracional, ele é irracional, ele vem de camadas, né, da nossa formação, em que você não tinha esse julgamento. Então, quando você se defronta com qualquer situação negativa, porque bruxas também adoecem, também morrem, também tem problemas financeiros, então não é porque você virou bruxa que a sua vida virou assim, gente, não temos mais problemas. Não, os problemas existem, só que a gente tem uma abordagem diferente para lidar com esses problemas. E quando essas pessoas que vêm dessas religiões, elas se defrontam com alguma dificuldade, algum desafio, todos aqueles medos afloram de volta. Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando? Será que está não sei o quê? Então, assim, não é um processo fácil. Eu sempre que tem um aluno, um pretenso aluno que queira entrar e que vem dessas religiões, eu sempre falo para a pessoa, primeiro, bastante leitura, bastante entendimento, porque ter certeza, porque à medida que você... É aquela história do mito da caverna, né? De você, à medida que você vê a luz, não vai ter como voltar atrás, né? As pessoas, eu falo para as pessoas, falo assim, gente, processo é um processo sem volta porque a evolução é sem volta. Não é porque eu vou prender vocês, não é porque existe um pacto. Existe um pacto no sentido de ser pacto com a luz, com o conhecimento, com o entendimento, com a percepção da realidade, né? À medida que você vai entrando por esse caminho, você não tem como voltar e fingir que não foi, né? Então as pessoas têm que saber assim, a bruxaria não é técnica, tá? As pessoas pensam assim, não, eu vou lá, eu aprendo como ganhar dinheiro, curar todas as doenças, arranjar o amor da minha vida, ser próspero, tá? 4, 5 feitiços, eu mato a charada e depois eu volto para o meu mundo, para o meu universo, continuando a praticar minha religião. Não é assim, tá? O feitiço, ele não funciona fora de um contexto dentro da nossa religião, né? Porque pressupõe que você tenha um poder mental para desencadear aquilo. O feitiço não é só você arranjar todos aqueles materiais e acender uma vela e fazer um pedido, né? E essas formas são formas de você tornar simbólico a sua intenção. Mas o que faz você se desenvolver é a intenção. O que faz você conseguir materializar a magia é a intenção e é uma força, uma crença. A vela em si, ou a erva em si, não são poderosos bastante. Não é uma combinação, gente. Não é uma receita de bolo. E aí, assim, todo mundo que vende essas religiões, em algum momento, o medo, a dúvida, que são irracionais, elas vêm atávico, vem do fundo da alma,
porque elas foram aprendidas numa época em que a pessoa não tinha discernimento. São respostas, são impulsos irracionais mesmo. Então, não são processos fáceis. A pessoa tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito empenho para estar vencendo todos esses preconceitos, essas ideias preconcebidas, né? Eu vou fazer mais vídeos sobre essa questão, porque sim, eu sou muito procurada por pessoas que vêm de outras religiões. Aliás, né, gente, a Wicca é relativamente recente no Brasil e no mundo, né? Então as pessoas, todo mundo vem de alguma religião. Algumas religiões são mais tolerantes, outras não, e nisso vem junto todo esse arcabouço de preconceitos e medos. Então a gente vai tentar dirimir esses medos. Quem tiver temas, né, sugestões sobre os seus medos, é medo de fantasma, é medo de mortos, de ver espírito, é lidar com seres que você não sabe a origem. Coloquem aqui nos comentários quais são os seus medos, quais são os seus receios, por que você ainda está relutante, né, para entrar na religião, enfim, né? E a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? Eu vou pedir para vocês curtirem, divulgarem, compartilharem esses vídeos. A gente está quase com 3.000 inscritos. A gente pede para vocês, quanto mais, melhor. A gente está difundindo e também está esclarecendo, né? É aquela coisa. Eu quando criei esse canal no YouTube, a minha intenção é tirar as dúvidas. Eu nunca me dispus a ficar ensinando feitiço, ensinar soluções mirabolantes, mas a ideia é mostrar para as pessoas como funciona o caminho, né? E aí, todo mundo que estiver gostando, por favor, compartilhe, por favor, deem o seu like, façam o seu comentáriozinho, faz alguma coisa para a gente estar crescendo aqui, tá certo? Até mais então, até semana que vem.